Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Capítulo 19, versículo 1. E hoje eu quero começar uma série de mensagens. E eu quero que você divulgue isso para os seus amigos. E que você divulgue isso para as suas famílias, para as pessoas da sua escola, da sua faculdade. Você chame eles para assistir essa série de mensagens que vai aí abranger o mês de janeiro. Eu acho que você viu lá no Instagram ou nas redes sociais da RUG. Se você não viu, eu quero te informar a respeito dessa série de mensagens que estamos começando hoje. Um ano realmente novo. O que será que precisa ser novo? Você ou o ano? Então essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer durante esse mês. O que precisa ser novo? Será que é o ano mesmo? Ou é você que precisa ser? Na verdade, o ano não mudou para muitas pessoas. O calendário pode ter virado. Mas o ano que começou, para a vida de muitas pessoas, pode ser que ele seja a mesma coisa ou até pior. Então pensando nisso que eu queria prevenir você, queria vacinar você e também a mim, a respeito de não cairmos nessa armadilha de ficar se embriagando. Novo ano, novas promessas, novas coisas, tudo diferente, mais dinheiro, vou viajar, eu vou fazer muitas coisas, eu vou mudar, esse ano mudou o ano, então eu vou mudar, como se fosse um botão que você aperta. Não é um botão. Nós precisamos ter essa compreensão. Eu estou entrando num novo ano. O calendário virou. Mas eu sou novo, eu mudei. O que eu preciso sofrer de mudanças para experimentar algo novo? Sabe, uma nova fase, um novo ciclo, uma nova estatura, uma nova medida. Eu sempre digo uma coisa. Quando Deus te leva para um outro nível, quando você sai de um lugar para outro, o que acontece com todo mundo? É normal, é natural. Você vai para um lugar, mas você não necessariamente muda a sua mente. Então você muda de lugar, mas a sua mente, os seus comportamentos continuam da mesma forma. É como se você estivesse numa empresa. Esses dias eu estava conversando com o pastor Ramon, que é administrador na sua formação, e está falando uma coisa interessante para mim. Ele disse: olha, você pega uma pessoa e ela fez algo a vida inteira, e de repente você coloca ela numa função para ela ser um gerente de uma empresa. Não adianta você esperar que ela gerencie aquela empresa com uma habilidade incrível, porque ela não vai fazer isso. Ela não aprendeu isso. Ela não desenvolveu isso, ela não sabe como fazer. Então ela mudou de posição, até o salário dela mudou. Mas a postura permanece a mesma. Por quê? Não porque ele faz isso por maldade, não porque ele não quer ser um bom gerente, mas é porque ele não tem os recursos necessários para desempenhar essa função. Na vida espiritual é a mesma coisa. No chamado que Deus faz para nós é a mesma coisa. Nós podemos crescer de cargos, crescer de funções. Nós podemos começar a andar com pessoas maravilhosas, incríveis. Mas se você não mudar, você não recebe do novo que aquele lugar tem para você. Então tem gente que vai para um lugar novo, para uma plataforma nova. Ele vai para um outro nível. Mas a mente dele continua lá atrás. O aprendizado dele não se desenvolveu para ocupar esse lugar. Então tem gente que casa, mas continua com a cabeça de solteiro. Então tem gente que vai morar sozinho, mas ele entra em depressão, porque a cabeça dele é como se ele estivesse morando com o pai e com a mãe. Aí ele acorda, ele pensa que vai estar pronto as coisas, não está. Aí o outro dia de novo ele diz: poxa, mas deve estar limpo o banheiro. Aí ele: não está limpo. E ele está acostumado. Porque a mãe e o pai faziam, ou a empregada que tinha, sei lá, alguma coisa fazia. Mas não acontece. E até que ele cai a ficha, mas aí algumas pessoas entram em depressão. Elas ficam enlouquecidas. Por quê? Porque elas estavam acostumadas a viver de uma maneira. Então, para você mudar para um outro lugar, você precisa também sofrer uma mudança de atitude, de comportamento, de postura.
Então tem gente que está andando do lado de pessoas, por exemplo, que podiam acrescentar muito na vida deles, mas eles não recebem daquele lugar. Por quê? Porque a mente deles, o coração deles não se abriu para aquele momento, para aquela fase da vida. Pode ser que ela tenha continuado na outra fase, num outro lugar. E é por isso que tem líderes de células que são excelentes líderes de células, eles não conseguem exercer bem o seu papel de supervisor. Porque eles sobem para uma função, mas eles continuam pensando como alguém que lidera apenas um grupo. E o pastor e o líder não pode ver isso como mal. Ele precisa ver isso como uma oportunidade de treiná-lo para conhecer aquilo que Deus espera dele agora nesse novo tempo. Então você entra num novo ano, você passa como por um portal e começa a contar de novo 365 dias. Aparentemente, novas oportunidades vão surgir, coisas boas vão acontecer, você vai perder peso, você vai ficar mais bonito, você vai ficar mais rico. Então você imagina um monte de coisa. Mas a sua cabeça continua em 2016. Ou em 2004. Ou talvez tem gente aqui que a cabeça dele está lá em 1998. Não sei. Comportamentos iguais, postura igual, mentalidade igual, não muda. E eu quero te falar um pouquinho sobre isso hoje. Lucas capítulo 19, versículo 2. 1 e 2. Quem achou aí? Amém? Todo mundo? A Bíblia aqui no celular, mas eu quero abrir uma versão para a gente entender. Lucas 19. Jesus entrou em Jericó. Entrou aonde? Importante saber a cidade. E atravessava a cidade. Havia ali um homem rico. Ele era o quê? Rico. Chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Essas informações são importantes. Ele estava em Jericó e ele era um homem rico. Tentava ver Jesus, mas ele era baixo demais. Essa informação também é importante. Ele era baixo. E não conseguia olhar para cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu uma figueira brava no caminho por onde Jesus passava. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo hospedar-me na sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, importante essa informação, as pessoas conheciam Zaqueu como um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos observar dentro dessa história de Zaqueu algumas coisas que são importantes para a nossa mudança, para viver uma verdadeira mudança. Sabe, é importante notar aqui algumas coisas para a gente seguir no ensino que nós temos para essa tarde. Zaqueu vivia uma vida estável. Naquela época, quem enriquecia eram os romanos, porque eles cobravam impostos muito altos. Mas para que os romanos conseguissem chegar até cada um, eles precisavam então de uma espécie de gerentes, de pessoas que iam gerenciar essas cobranças de impostos. E quem se tornava esses cobradores de impostos desse nível, que chefiavam a cobrança para os romanos, eles tinham uma certa autonomia para extorquir. Então eles tinham que cobrar um determinado valor, mas eles cobravam a mais. E é por isso que eles enriqueciam muito. Porque se eles tinham que cobrar 20 reais, eles cobravam 100 reais. Então eles extorquiam. E é por isso que eles eram odiados. Então eu quero que você entenda como isso era sério para aquela época. Até hoje, eu duvido que você conheça alguém que trabalha lá no imposto de renda. Quem gosta de pagar imposto aqui? Você sabe que o brasileiro, ele trabalha 12 meses, e dos 12 meses, pelo menos 5 meses e meio, ele paga de imposto. Então 5 meses e meio de salário, aqui no Brasil, é para imposto. Quem gosta de pagar imposto aí? O imposto tem que pagar, né, gente?
Mas olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você já foi em alguma festa, um shopping, alguém se apresentou para você e disse: olha, muito prazer, eu sou fulano de tal, eu trabalho com imposto de renda. Essas pessoas não são muito bem vistas, né? A gente não... Eu acho até que é por isso que elas não se apresentam e não dizem onde trabalham. Mas naquela época isso era muito mais grave. Zaqueu não era um cara que podia conviver no meio das pessoas. Os historiadores até contam que é por isso que ele também subiu numa árvore. Era porque ele era baixo, mas ele também tentou ver pela multidão e as pessoas não abriam espaço para ele, porque ele era um cara odiado. As pessoas tinham ódio de Zaqueu, porque ele era conhecido como um pecador que extorquia dinheiro. E ele era muito rico, porque ele tinha essa autonomia de cobrar além daquilo que devia. Então essa informação é importante a gente notar. Zaqueu tinha uma vida estável. Ele era alguém que as pessoas, a sociedade da época o conhecia como alguém muito mau, muito ruim. E Zaqueu era esse homem que eu te falei para você, esse arquicoletor. Ele era alguém que representava os romanos. Ele vivia confortavelmente. Não frequentava lugares sozinhos. E onde é que ele estava? Ele estava no centro monetário da época, Jericó. Jericó era a cidade onde girava mais dinheiro, então. Zaqueu estava justamente ali. Então isso fazia dele ainda mais rico. Porque ele estava no centro onde tudo acontecia. Zaqueu, e o que a gente vai ver nesse texto aqui, é que ele vai experimentar uma mudança radical na vida dele. É por isso que eu queria usar a vida dele para nos orientar hoje. Porque como essa mudança, essa reviravolta acontece na vida de Zaqueu? Quais atitudes levam Zaqueu a experimentar uma mudança que de fato vai levá-lo a viver algo novo? Porque Zaqueu vai viver algo completamente novo. Algo que nem ele mesmo esperava e que ninguém acreditava que Jesus podia ir para a casa dele. Zaqueu vai viver uma mudança radical, uma virada de mesa. É esse tipo de mudança que nós temos que experimentar para entrar no novo esse ano. E a primeira coisa que eu vejo em Zaqueu, para que ele entrasse nesse novo, nessa mudança, nessa experiência de uma mudança radical. E lembra que a gente falou muito, que Chris Valentin fala que o conhecimento lá no Oriente, ele está muito mais ligado a uma experiência. Zaqueu não tinha muitas experiências espirituais ou conhecimento da letra, mas ele vive uma experiência com Deus, radical, muda 360. Eu queria observar essa mudança aqui que faz Zaqueu entrar num novo, que ele nunca tinha entrado. A primeira coisa que eu vejo em Zaqueu é que ele sofre uma mudança de atitude. Se você quer viver essa mudança para experimentar do novo, você e eu, nós precisamos sofrer uma mudança de atitude. Olha para Abraão e para Isaac. A atitude que Abraão teve ao entregar Isaac fez o quê? História, mudou o mundo. A Bíblia diz: em ti, Isaac, serão benditas todas as nações da terra. A atitude de Abraão mudou a história do mundo. Ele não tinha dimensão disso. Mas o que é o poder de uma atitude? O que é o poder de uma atitude? Deixa eu te falar uma coisa. Naquela época não se media um homem ou o valor dele pelo conhecimento, pelas posses que ele tinha. Naquela época era a questão, não era por direitos e liberdade como nós falamos hoje, mas naquela época era muito mais por honra e dignidade. Sabe, a dignidade, a honra de um homem não podia ser ofendidas. Isso era muito grave para aqueles dias. E subir numa árvore para um homem rico e importante como Zaqueu era algo ridículo. Ridículo. Você não pode passar por um texto desse e simplesmente achar que Zaqueu subiu numa árvore porque ele quis. Imagina, se você vê um adolescente de 12, 13 anos subir numa árvore para pegar uma manga, você acha aquilo até normal. Mas imagina se você passa ali na Pedro Miranda e você vê o pastor Josué subindo na mangueira para pegar uma manga. Até eu mesmo, não consigo mais. Seria ridículo. Apesar de eu gostar muito de manga. Esses dias eu estava passando na Pedro Miranda e estava vendo o pessoal de madrugada pegar as mangas das nossas árvores aqui.
para depois atravessar a rua e vender a R$2. Que coisa, né? Você só fica sem dinheiro se você quiser, gente. Se não está difícil o emprego, pega umas mangas ali de graça, você põe num paneiro e começa a vender. Começa daí. Daqui a pouco você tem outras ideias, vira um empreendedor. Estou sabendo do pessoal que abriu uma loja de frutas aí. Estou sabendo. Ainda não me convidaram para ir lá. Já teve 2 frutarias que inauguraram aí, me disseram. Mas olha, pensa como é ridículo. Não estou falando aqui que é errado, ou que, sabe? Mas para aquela época era muito ridículo para Zaqueu. Ridículo no sentido de ofender a sua dignidade, a sua honra. Por quê? Porque como um homem rico e importante, entende o que eu quero dizer, não tem problema de subir numa árvore, de pegar um jambo, uma manga, acho isso legal, acho uma aventura. E tem muita gente que faz isso aqui, não tem problema sem fazer não. Agora preste atenção que eu quero ensinar para você com isso. É que Zaqueu tinha outros meios para chegar em Jesus. Ele podia usar o dinheiro dele, ele podia usar a influência que ele tinha, ele podia usar outros recursos. Mas sabe, naquela hora, era como se tivesse batido um desespero em Zaqueu. Ele precisava se chegar a Jesus. Ele precisava enxergar Jesus. E sabe, quando ele vê a oportunidade diante dele, ele não conta 2 vezes, ele não conta conversa, ele vai em direção ao seu objetivo. Subir na árvore fala da maneira que Zaqueu escolheu para ver Jesus. Foi a primeira que veio na cabeça. Eu tenho que ver. Então eu vou subir. É uma atitude. Sabe, tem muita gente que perde muitas coisas porque ela não tem atitude. Ela não consegue perceber porque ela não tem atitude. E aí ela perde o time. Tem coisas que passam na nossa vida. Você pode até fazer depois, mas há um tempo para aquela atitude que podia mudar muita coisa. E aí você não teve. Tem gente que fica evitando conflitos por anos porque ela não quer ter uma atitude de romper com aquela situação. Zaqueu foi até Jesus com humildade. Ele, sabe, você já se reparou que, preste atenção em você muitas vezes, que com o tempo que você vive, a maturidade, as coisas vão entrando na sua cabeça, você vai ficando diferente. Aí você lembra assim, lembra da sua infância, da sua adolescência, ou lembra de como você começou, que você subia na árvore. Mas hoje você não sobe mais. Sabe, subir na árvore aqui fala de algumas coisas que você fazia, e que você tinha, que você ia para cima, e que você não contava 2 vezes, você ia mesmo, porque você queria resolver. Mas hoje você ficou rico talvez, então você mudou, então você hoje não pode mais subir na árvore. Sabe, de repente, você não pode mais ter algumas atitudes que mudavam tudo. Esses dias a gente estava conversando sobre fazer acampamento com líderes. E aí a gente estava sentado na mesa, e a gente estava falando assim, vamos fazer alguns acampamentos nas áreas. Aí alguém disse assim, mas nós temos que ver o custo disso, né? Quanto cada um vai pagar. Aí alguém virou e disse assim, não, vamos fazer o seguinte, chama um líder, leva um macarrão, o outro leva o frango, o outro leva a salsicha, e a gente vai para lá, sabe, aventura. E aí na hora a gente parou assim para pensar, 10 segundos, a gente fazia isso, né, cara? A gente subia na árvore. E agora parece que a gente só quer ir para o acampamento se tiver um jantar de gala à noite, com os brindes no final, porque se não tiver brinde eu faço um barraco. Tem que ter uma sacola de brindes. Tem que ter livro, tem que ter honra. Mas você lembra que a gente subia na árvore? Ah, eu lembro dos meus acampamentos na Guanabara, que a gente não tomava nem banho, porque não tinha água. Sério, estou falando para você sério. Eu lembro do meu encontro com Deus. Cara, você não tem ideia de onde foi. Não tem ideia, não vou nem falar. Sabe, não tinha como se ajoelhar, porque a área onde era o Peniel era só formigueiro. Não podia se ajoelhar para orar. Aí hoje o pessoal quer uma almofadinha para ajoelhar. Não é? Por causa do joelho. E só quer isso, o cardápio alto, se for muito nível alto do encontro. Porque ele não come frango e não pode comer o glutamato que tem no Ajinomoto, porque senão... meu irmão, fala para a pessoa que está do seu lado, você tem que voltar a subir na árvore. Você precisa de atitudes que mudem a sua vida.
Fala para ela, diga para a pessoa que está do seu lado. Se não tem ninguém do seu lado, fala para trás. Fala, você precisa de atitudes que podem mudar a sua vida. Foi nisso que Zaqueu pensou. Ele tinha dinheiro, ele tinha recursos, ele podia ir por outros meios. Mas ele disse assim, cara, Jesus está passando agora. Se eu for fazer um telefonema, se eu for esperar aqui para falar com um cara que pode me levar até Jesus, se eu for esperar aqui para poder pagar, não vai dar tempo, tem que ser agora. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, tem oportunidades. Diga para a pessoa que está do seu lado, por favor, diga, tem oportunidades que você tem que subir na árvore. Você tem que ter uma atitude. Por mais que ela pareça ridícula. Foi isso que Zaqueu pensou. Eu tenho que ir. Eu tenho que fazer. Jesus está passando agora. Sabe, você já reparou que com o tempo as pessoas mudaram? Ou até mesmo você pode olhar para você e você talvez tenha perdido a simplicidade. Você perdeu aquele espírito aventureiro. Zaqueu foi até Jesus com humildade. As pessoas não deram passagem para ele. Mas ele então teve uma ideia inusitada. Talvez você esteja caminhando há algum tempo em um lugar e as suas posturas já estão no piloto automático, sabe? Você já responde de uma única forma. Você já tem tudo calculado. Eu já sei o que eu faço. Se meu líder vier me cobrar, eu já tenho uma resposta. Eu não visualizo no WhatsApp. Se for cobrança, ele já sabe. Já sabe até a carinha que eu mostro. Sabe, tem pessoas que já estão no piloto automático. Eu só estou liderando aqui mesmo porque Deus mandou. Se não fosse Deus... Sabe, e ele já liga, sabe? Não tem mais uma atitude diferente. E eles param, muitas vezes, de receber e perdem oportunidades. Note uma coisa, Zaqueu não recorreu, como eu disse há pouco, aos seus recursos mais óbvios. Isso começa dizendo que havia um homem em Jericó que era muito rico. Mas ele não recorre aos seus recursos mais óbvios. Pelo contrário, ele sobe numa árvore. Porque ele tinha que ver Jesus. A atitude de Zaqueu de subir numa árvore revela um desespero, uma ansiedade, Zaqueu. Ele precisava ver Jesus. Não importava o que ele tinha que fazer. Sabe, tem pessoas que precisam entrar em 2017 com esse nível de agressividade. Não sei o que eu vou ter que fazer, mas eu vou fazer. Eu vou falar inglês. Eu vou passar nessa porcaria dessa universidade. Eu vou me formar. Eu vou terminar esse curso que eu não termino desde 2000. Eu vou enriquecer. Eu vou abrir isso. Eu vou parar de ser controlador. Sei lá o que você tem que mudar. Mas você tem que dizer para você mesmo isso. Eu vou subir numa árvore, cara. Porque eu estou fazendo as coisas óbvias todo esse tempo. E não sai do lugar. Diga para a pessoa que está do seu lado. Em 2017, diga, o novo de 2017 está esperando pelas pessoas que vão ter a atitude de subir na árvore. Sei lá. Sabe a segunda coisa que eu vejo em Zaqueu? Outra mudança que Zaqueu sofreu foi uma mudança no seu entendimento. Se é que ele entendia de alguma coisa espiritual. Mas se ele não entendia, ele recebeu uma revelação naquela hora. Naquele encontro. Note uma coisa. Zaqueu estava em meio àquela multidão. Para quem Jesus olha? Para o pior. Tem muitas pessoas lá. Mas até na cabeça de Zaqueu e de todo mundo, quando ele foi para a casa de Zaqueu, o comentário era: como pode Jesus estar na casa do pior, do mais pecador? Ele era conhecido como pecador. Isso era um apelido muito ruim para a época. Era alguém que tinha se apostatado, alguém que fazia coisas muito ruins. Não era simplesmente o que significa hoje chamar alguém de pecador. Note isso. Não é apenas perceber que um homem subiu na árvore. Jesus olha na sua direção e diz: eu vou me hospedar hoje na sua casa. Eu devo me hospedar lá.
Zaqueu viu que Jesus que havia escolhido uma pessoa, sabe, dentre muitas pessoas que estavam ali, ele escolhe quem? Pior, o mais odiado. Então Zaqueu se dá conta de que a salvação de Deus era pela graça, e não pela sua conquista ou pelo seu desempenho moral. Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus te deu, não tem nada a ver com o seu desempenho. Tem gente que está dizendo assim: mas eu tenho que fazer algo. Em 2016 eu não fiz muito para ti, Deus, mas 2017 eu vou fazer tudo, o Senhor vai me amar mais. Não funciona assim. O seu desempenho não chama a atenção de Deus. Está interessado no seu coração. E quando você tem relacionamento com Ele, ter um desempenho se torna algo natural, é uma consequência. Fazer algo se torna a consequência. Mas esse não é o plano. Zaqueu aprendeu uma coisa naquele dia, não tem nada a ver com o meu desempenho. Zaqueu, ele muda uma coisa no seu entendimento, no seu intelecto. Tem pessoas que querem experimentar do novo, mas elas não querem mudar o seu entendimento a respeito das coisas. Não, eu tenho um conceito, eu li muito sobre isso. Eu sei ser pai, eu sei ser mãe, eu aprendi. Eu sei como é que é ser isso aqui. Eu sei como é ser um cristão. Eu sei. Então, a pessoa tem conceitos. Eu sei como é que se trata uma mulher. Eu aprendi com meu pai. Mulher tem que esquentar o umbigo no fogão e esfriar na pia. Mulher é isso. Mulher não pode falar muito. Entendeu? Mulher calada é mulher boa. Eu aprendi isso a minha vida toda. Não, mas não está. Não, mas não importa se não está certo. Foi o que eu aprendi. Eu sei como tratar uma criança. Eu sei como criar meus filhos. Tem gente que sabe de tudo. E ele adquiriu um entendimento para um tempo. Talvez até o seu entendimento tenha servido para aquela época. Mas talvez ele não sirva mais para hoje. Alguém já te disse isso? Alguém já te falou que talvez aquilo que você sabia 10 anos atrás serviu para aquele tempo? Tem muita coisa que eu achava que era verdade 10 anos atrás. E era, para aquela época. Mas para hoje não é mais. Diga para a pessoa que está do seu lado: tem entendimentos que você adquiriu que não servem mais para hoje. Lindo. Por favor, lindo, não serve mais para hoje. Eu sei como é que trata o meu marido. Eu sei. Gente, para com esse negócio. Você tem que estar aberto para mudar o seu entendimento. Zaqueu estava aberto. Ele achava uma coisa. Ele achava que era impossível, improvável, Jesus olhar para o pior. Mas Jesus vai para a casa dele. Jesus vai para a casa dele, ele mesmo, para uma relação pessoal, comer com ele. Naquela época, comer com alguém, até hoje, eu levo muito a sério esse negócio de comer com alguém. Mas naquela época isso era muito mais sério. Era muito mais sério. Comunhão. A Bíblia diz: e preparas uma mesa, Salmo 23, na presença dos meus inimigos. Tem gente que lê esse texto e fala assim: os meus inimigos, Deus vai preparar uma mesa para eu me vingar de vocês. Ele vai mostrar como eu vou enriquecer, eu vou fazer uma mesa belíssima, com pratos maravilhosos, você vai ver eu comer, só no Instagram, porque eu vou postar a comida, e você vai ver como eu passei você. Não tem nada a ver com isso. Sabe por que vai ter uma mesa perante seus inimigos? Para que você se reconcilie com eles. Tem alguém que você está com raiva em 2016? Prepara uma mesa para você comer com ele. Serve ele. E se reconcilia com ele. Mesmo que você não tenha feito mal nenhum. Mas sabe que Jesus foi comer com Zaqueu. Foi ter um relacionamento pessoal. Para você viver algo novo nesse ano novo, você precisa permitir que o seu entendimento seja alterado. Zaqueu foi invadido pelo amor de Deus. O coração de Zaqueu foi atingido. Note o que Jesus disse: a salvação veio a esta casa. Não, Jesus não esperou que Zaqueu mantivesse um comportamento correto. Aquele encontro, Jesus disse: a salvação entrou aqui. Sabe por quê? Porque você não faz primeiro para depois ser salvo. Você primeiro é salvo para depois fazer. Você não muda primeiro. Eu mudei, agora eu posso ser salvo, agora eu posso me batizar. Não. Você primeiro é salvo e depois você muda.
Então, é isso que Jesus mostrou para Zaqueu. Eu não estou aqui porque você tem um bom desempenho e nem porque você presta. Eu estou aqui por causa da minha graça. A minha graça te basta, Zaqueu. Eu entrei aqui e se eu entrei, você não é mais a mesma pessoa. Se você conheceu Jesus um dia e a graça te alcançou, não depende do que você faz ou do seu desempenho. Se você se encontrou com Ele, a salvação entrou na sua casa, na sua vida. E agora você pode mudar. A segunda coisa que Zaqueu mudou para experimentar do novo, por isso que é uma mudança radical, foi porque ele sofreu uma mudança no seu entendimento. Diga para a pessoa que está do seu lado, mude de atitude, mude o seu entendimento. Terceira coisa, eu preciso mudar também a minha atitude, o meu entendimento e a minha perspectiva em relação a mim mesmo. Diga para a pessoa que está do seu lado, você precisa se enxergar. Olha só, para viver algo novo nesse ano novo, olha para cá, não precisa mais falar não, olha para cá. Você precisa mudar a sua perspectiva, você precisa se olhar. Você precisa olhar para dentro de você, para de fazer essa análise superficial a seu respeito e profunda a respeito dos outros. Quando eu vou analisar a vida dos outros, eu sou profundo. Só de olhar eu sei que aquela pessoa é uma pessoa que isso, que aquilo. Olha, essa igreja faz muitas coisas erradas, essa área aqui não presta, tem muitos grupinhos. E eu falo assim, o que você tem para falar de você mesmo? Fala um pouquinho de você. Você consegue se ver? Você consegue se analisar? Paulo diz, por isso o homem examine-se a si mesmo. Olha para você. Pode ficar falando dos outros. Pode ficar jogando a culpa nos outros. Pode ficar falando que você não está crescendo naquele lugar, naquela empresa, naquela igreja, naquela rede, naquela célula, porque os outros são um problema. Você precisa se olhar. Sabe o que eu acho interessante, Zaqueu? É porque Zaqueu fala assim, Jesus, eu vou devolver metade. Ele tem duas atitudes. Ele fala, eu vou devolver metade. Olha, as duas coisas que eu quero que você compreenda. A primeira é que Zaqueu toma duas decisões, né? Ele toma duas decisões. Ele fala assim, ele prometeu dar metade da sua renda aos pobres. Essa é a primeira coisa que ele faz. Quando ele sofre um encontro com Jesus e uma mudança, uma reviravolta. Ele diz, eu vou dar metade de tudo que eu tenho, de tudo que eu ganho para os pobres a partir de agora. Isso, note uma coisa, isso era muito mais do que 10%. Porque a lei mosaica dizia na época que ele tinha que entregar 10% de caridade. Que é o nosso dízimo hoje. E eu quero te falar sobre isso também para encerrar. Por quê? Zaqueu tem a primeira atitude depois que ele tem um encontro que revela essa mudança que ele está vivendo para entrar no novo. Ele diz, a partir de agora, tudo que eu ganho, eu vou dar metade. Isso representa muito mais do que 10%. Zaqueu teve uma compreensão, ele olhou para dentro dele e disse assim, tem um problema que me impede de ter um relacionamento pessoal com Jesus. Sabe qual é? É o dinheiro, é a ganância por dinheiro. A partir de hoje eu estou enxergando que tem um problema dentro de mim, que é profundo, que eu não via. Mas agora eu vejo. E essa não é uma análise superficial, porque só pode se entregar dessa maneira quem se analisou profundamente. Zaqueu faz uma análise profunda de si mesmo e ele chega a uma conclusão. Tem algo que me impede de continuar tendo um relacionamento mais profundo com Jesus. E esse algo se chama dinheiro. E a partir de agora eu quero eliminá-lo. E a primeira atitude que eu vou ter para eliminar essa barreira, esse obstáculo que me impede de chegar mais perto de Jesus, é que eu vou dar metade de tudo que eu tenho. A partir de hoje. Ele vai além, a compreensão dele é maior. Tem gente que questiona porque o Novo Testamento não fala muito sobre dar 10% e dízimo. Ou melhor, não fala nada. Então será que a gente tem que dar dízimo? E eu posso te responder. Acredito que 10% na verdade não é o correto. Eu acredito nisso. Porque o Velho Testamento fala muito sobre a entrega dos 10%. Mas para nós que estamos numa nova aliança, nós temos uma medida de compreensão maior, uma revelação maior.
fomos atingidos pela graça. Vivemos debaixo dessa dispensação, desse tempo de graça, de gratuidade. Então, se a nossa revelação é maior, se nós desfrutamos de algo mais abrangente, então nós não podemos dar 10%. Foi isso que Zaqueu entendeu. E a segunda atitude que ele tem, sabe qual é? Ele fala, eu vou devolver 4 vezes mais o que havia roubado. Em Levítico, a lei dizia que a devolução deveria ser de quem roubou pelo menos de 20%. Zaqueu devolve 300, o equivalente a 300%, ele devolve. Ele está dizendo, eu vou devolver pelo menos 300% daquilo que eu roubei. O que é isso, gente? Diga para a pessoa, sabe o que é isso? É alguém que se viu, se analisou, e viu, e percebeu o que precisava mudar. Talvez você já começou o ano analisando a vida de todo mundo, dos seus filhos, do seu marido, dos seus funcionários, dos seus amigos. Será que não está na hora de você olhar para você? Talvez você começou o ano dizendo, cara, eu tô a fim de mudar os ares. Eu estou a fim de ir para outro lugar, eu estou cansado dessas pessoas, eu estou a fim de mudar de rede, de célula, de ar. Se eu pudesse, eu mudava meu cabelo, mudava tudo. Será que não faz bem você olhar para você? Dá uma olhada dentro de você. Se enxergue. Isso não é para o seu mal. Eu volto a dizer, muitos de nós estamos fazendo análises superficiais a nosso respeito e profunda a respeito dos outros. Zaqueu só pôde experimentar do novo. Ele entrou no novo. Sabe por que ele entrou no novo? Porque ele mudou de atitude. Porque ele mudou o seu entendimento. E porque ele mudou a perspectiva que ele tinha a respeito dele. Para ele estava tudo bem ser rico, extorquir os outros. Mas chegou uma hora que ele teve que se ver. E foi tão incisiva. Ele foi tão incisivo com ele mesmo. Ele foi tão decidido com ele mesmo. Que ele foi exagerado. Ele disse, eu vou dar metade do que eu ganho. E vou restituir 4 vezes mais todo mundo que eu roubei. Eu vou além daquilo que a lei me pede. Porque o que aconteceu dentro de mim foi uma mudança. Só pode entrar no novo quando você tem esse tipo de experiência. Fique em pé, por favor, no seu lugar. Diga para a pessoa que está do seu lado, o novo espera por você. Fala, o novo espera por você. Mas diga assim, tenha atitude. Suba na árvore se for preciso. Diga, você precisa entrar no novo. Mas para entrar no novo, você precisa mudar o seu entendimento. Diga, tem coisas que você entendeu numa época que não servem mais para hoje. Ou diga assim, então tem entendimentos que você adquiriu que só te atrapalham. Mude. Para você entrar no novo. Fala, para você entrar no novo. Fala, gente, para você entrar no novo. Você precisa mudar a perspectiva que você tem de si mesmo. Diga, faça uma análise profunda. Olha dentro de você e arranca tudo que te impede de chegar mais perto de Jesus em 2017. Amém? Amém. Vamos aplaudir Jesus por isso.